quais são os sinais e sintomas de uma pessoa que está com baixa de ferro na corrente sanguínea aí. Mas antes de te explicar exatamente quais são os sinais e sintomas, eu vou te falar o que o ferro ele faz no nosso corpo. Por que essa falta ela afeta tanto? O ferro ele é um mineral, ele é responsável pela produção de hemácias, assim como ele é responsável também por ajudar essas hemácias a transportar o oxigênio para os nossos órgãos. Todos os órgãos eles precisam de oxigênio para estar sobrevivendo, vivendo tranquilo. E aí, quando você tem a falta de ferro, você tem a diminuição dessa hemoglobina se ligando ao oxigênio aí, e com isso os órgãos eles sentem aí sim a falta do oxigênio, por isso que desenvolvem vários sintomas e às vezes são sintomas diferentes, porque atinge todos os órgãos. A falta de oxigênio, ela pode te afetar desde a sua pele ao seu fio do cabelo, ao seu coração. É muito importante, especificamente também para as crianças, ajuda aí no desenvolvimento da criança, no aprendizado, protege a gente contra diversos tipos de infecção, porque aumenta o seu sistema imunológico, além de te prevenir contra anemias. O ferro, ele tem muita importância no nosso corpo. No geral, somos nós mulheres que sofremos mais com a falta de ferro, porque a mulher ela tem a questão da menstruação. Às vezes, se for uma mulher que tem uma menstruação com volume bem grande, onde precisa trocar o seu absorvente aí com uma frequência maior, de 2 em 2 horas, ou até com esse período antes, você tem que procurar um médico para saber quais são as causas desse seu sangramento intenso, porque daí pode estar sim surgindo a sua anemia, tá bom? A mulher também, quando ela está na gestação, ela sofre pelo quadro de anemia, porque tem um feto sendo gerado e aquele feto ele precisa de oxigênio, ele precisa de hemácias, e com isso ele retira da mãe, a reserva da mãe, e com isso ela precisa sim fazer a suplementação com ferro, melhorar a alimentação para estar aumentando essa quantidade de ferro na corrente sanguínea dela e assim manter uma gestação tranquila. Existem vários tipos de anemia, anemia aplásica, anemia megaloblástica, anemia ferropriva, anemia falciforme, mas em específico, a anemia que gera devido à falta de ferro é a anemia ferropriva. Essa anemia ela pode desenvolver, sim, pela falta de nutrientes numa alimentação saudável, aí, mais rica em ferro. Pode ser gerada aí por uma perda de um volume sanguíneo, seja aí numa cirurgia, ou um trauma, ou uma menstruação volumosa mesmo. E os sintomas que essa falta de ferro ela traz no nosso corpo bastante característico, às vezes, de um paciente que a gente já olha e já sabe que ele está anêmico. São pele, a mucosa bem clara, a pele pálida, a conjuntiva aqui bem pálida também, a pele ressecada, o paciente ele sente sede exagerada, o paciente às vezes sente uma ansiedade descontrolada, não sabe de onde que vem, o coração ele fica acelerado, sente falta de ar. Por que acontece isso? Porque quando você tem diminuição das células vermelhas, que quando você tem falta de ferro, você tem diminuição das células vermelhas, o seu corpo ele tende a acelerar para tentar mandar o sangue para todos os seus órgãos. E é por isso que você sente esse coração, essa palpitação, de repente aí uma falta de ar, principalmente quando você está fazendo uma atividade física onde você precisa de mais oxigênio, e aí o seu corpo ele tenta compensar isso acelerando o seu coração. Às vezes tem gente que desmaia, tá bom? Tem um sintoma bem característico também, geralmente acontece principalmente numa gestação, mas é comum se o paciente ele tiver com um quadro de anemia ferropriva muito, muito grave, ele pode desenvolver esse sintoma, que é o fenômeno de pica. O nome é engraçado, sim, mas é esse nome. O paciente ele sente a vontade de comer tijolo, comer terra, comer gelo, porque ele fica buscando coisas que de repente vai suprir a necessidade de ferro, tá bom? Tem um outro sintoma também, que é o paciente que é a síndrome das pernas inquietas. Esse paciente ele não consegue ficar com a perna parada, ele sempre está movimentando esse membro. O paciente sente desânimo, falta de apetite. As unhas elas ficam bem quebradiças, o cabelo ele fica seco,
opaco, caindo muito. Essa falta de ferro também, ela atinge a tireoide, a função da tireoide, porque o ferro ajuda a metabolizar os hormônios da tireoide. Quando você tem a falta do ferro aí, que ele está atingindo a sua tireoide, você pode apresentar um cansaço, sim, as unhas quebradiças, o cabelo, principalmente pacientes aí que quer perder peso, às vezes ficam com dificuldade de perder peso, e é a questão da falta do ferro, porque sua tireoide ela não está funcionando legal, impossibilita os hormônios da tireoide, você não consegue perder peso. De repente é uma falta de ferro. Importante você sempre dosar aí o seu ferro na sua corrente sanguínea, faça os exames laboratoriais para ver se realmente, se você está apresentando alguns desses sintomas, o ideal é que você procure um laboratório, um médico, peça para estar te prescrevendo aí um exame para fazer a questão da ferritina. Você dosar a ferritina. A ferritina é uma molécula que ela consegue carregar aí mais de 5.000 moléculas de ferro dentro de si, e ela é principalmente armazenada no nosso fígado. E aí quando você faz a dosagem no laboratório, você dosa a ferritina. Aí você consegue ver se está suficiente para o seu corpo. Me conta aí, você já dosou sua ferritina? Tem dosado ultimamente ou faz bastante tempo que você não dosa? Está apresentando alguns desses sintomas? Comenta aí para mim qual é o sintoma que você, quando teve a questão daí da falta de ferro na sua situação, quais foram os sintomas que você apresentou? Um outro sintoma também que o paciente ele pode vir apresentar é a falta de libido. O ferro, a diminuição do ferro causa falta de libido, dor de cabeça, tontura, dor no peito. Então são muitos os sintomas que o paciente ele pode apresentar. Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas o ideal é que você esteja de olho aí nos seus sinais e sintomas, procure um médico se está te causando algum transtorno na sua vida, tá bom? Ideal, se você tiver aí com a baixa do ferro, você faça uma alimentação rica em ferro, lentilhas, feijão, carne vermelha, ela é bem rica em ferro, principalmente a carne vermelha, ela tem bastante ferro, o fígado é riquíssimo. Para os veganos aí, tem uma má notícia, a carne vermelha, ela libera o ferro M, que é mais absorvido. Já os vegetais, ele não tem esse ferro M, é o ferro não M, e aí ele tem uma absorção muito inferior em comparação aí com o ferro M. Então, se você é vegano, de repente aí você tem que ver se não tem uma outra forma de você estar substituindo essa ingestão de ferro para, de repente, não se prejudicar. E o ideal é que você faça aí um acompanhamento de 3 em 3 meses, seguiu certinho aí as orientações, tomou as medicações, fez a dieta certinho, faça um acompanhamento de 3 em 3 meses. E o ideal é que você faça aí um suporte nutricional e de repente com medicamento por 6 meses, assim o seu organismo ele consegue entender que você precisa manter aqueles níveis de ferro e aí você não fica tendo toda hora essa anemia de repetição aí por falta de ferro, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero muito ter te ajudado. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, assim você me ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, de repente você pode estar ajudando ele, de repente ele está sentindo esses sinais e sintomas e nem sabe que está anêmico. E aí quando tem aquele estalo, fala, pô, tô anêmico, vou lá dosar minha ferritina, e aí pode ser que esteja ajudando ele, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo, um forte abraço!